A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Estamos aqui mais uma noite de terça-feira para a nossa Escola da Graça. Vamos aguardar aqui algumas reações do nosso chat online, alguns irmãos que vão entrar aí em nome de Jesus. Vamos aí trabalhar mais uma vez sobre o tema das Sagradas Escrituras, daquilo que tem a ver com o nosso cotidiano na igreja. Eu vou pedir aos irmãos que estiverem entrando aí para dar um feedbackzinho para nós, dar um olá. Vamos dar aí 1 minuto ou 2 para você também que entrou, pegar o link e mandar para alguém que você quer que assista essa aula. E aí depois você volta para o link. Lembra que o link não é listado, né? Então só quem tem o link consegue, né, nos acompanhar, consegue entrar e consegue aí participar conosco. Então vamos aguardar aí. Vamos estar aqui hoje, eu, a irmã Janete e o irmão Marcos Formiga. Pedimos aí que os irmãos vão entrando e vão compartilhando aí também o link. Dê um feedback para nós aí, dê um alô, um amém, a paz do Senhor, só para a gente saber quem está aí, quem já está nos acompanhando e de onde estão nos acompanhando. O tema de hoje, queridos, como a gente já mandou no grupo, mas muitas pessoas que não estão no grupo, é sobre Lucas capítulo 16, versículo 8. Né? O que significa quando Jesus diz que os filhos das trevas são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Então vamos estar trabalhando aí um pouco sobre esse tema, um tema às vezes com certa dificuldade de interpretação devido à tradução bíblica utilizada. Muitas vezes causa alguns conflitos, né? O que realmente quer dizer, o que realmente isso, né, está nos trazendo. A irmã Ive já entrou aí, né, já deu a paz do Senhor. A irmã Mariana e o irmão Robson também estão chegando, será? Então pode chegar aqui um para um lado e outro para o outro, vamos deixar essa divisão. Então hoje nós temos esse tema com base no Lucas capítulo 16. Se você tiver uma Bíblia, isso é importante você estar com a Bíblia na mão, porque é o que a gente vai estar conversando e acertando aqui nessa noite. Em o nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar, agradecer a Deus aqui por esse tempo, pelos irmãos que estão aqui presentes, pelos irmãos que estão nos acompanhando. Peço mais uma vez aí que os irmãos compartilhem, né, o link, mandem aí para os seus familiares, para os seus amigos, e também é importante ressaltar, mande aí os seus comentários, suas interrogações, as suas dúvidas sobre o texto e o tema que a gente vai estar debatendo hoje. Então vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças nessa noite, mais uma vez, pelo privilégio que nós temos de poder juntos, como irmãos, ó Deus, que buscam saber, compreender a tua palavra, de podermos estar juntos aqui em torno do teu evangelho, da tua palavra, recebendo a tua orientação. Pai, nós te pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós. Aliás, te damos graças pelo Espírito Santo que já foi derramado sobre nós, para nos instruir, para nos ensinar. E nós nos sujeitamos, nos submetemos totalmente a Ele nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Vem orientar a nossa mente, o nosso coração, para compartilharmos aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos aqui, né, conversando, e os irmãos que estão aqui já podem também abrir aí a sua Bíblia. O Marco já está com 2 Bíblias abertas aqui. Lucas capítulo 16 e o versículo 8. O que significa Jesus dizer que os filhos das trevas são mais hábeis, são mais, algumas versões, prudentes em sua geração, né, do que os filhos da luz? E obviamente que é só o versículo, mas nós não podemos ignorar
o contexto. Então, obviamente, podemos não apenas ler o contexto do Lucas, o antes e o depois, como também outros textos para trazer uma base, né, para aquilo que nós estamos entendendo da palavra. Então, eu gostaria de abrir aqui para os irmãos que estão. O que você entende? O que significa isso em nome de Jesus? Aleluia. Boa noite a todos. Pastor, irmã Mariana, Janete, Robson, Gustavo, que está ali nos bastidores. Menino de Deus. Mas o interessante desse texto, dentro do contexto, né, a gente vê é uma parábola que Jesus explica sobre o administrador infiel. É alguém que não administrou bem aquilo que lhe foi confiado. E dentro desse contexto, quando ele viu que ele ia ter um prejuízo, ia ser prejudicado de alguma maneira, esse administrador infiel, ele procurou de alguma maneira reverter aquela situação em que ele estava vivendo. E com isso Jesus chega e diz essa palavra: os filhos das trevas são mais sagazes, hábeis, astuto. E a palavra original no grego para essa palavra é o fônimos. E uma das definições dessa palavra fônimos é atento aos próprios interesses. Ou seja, os filhos das trevas são mais atentos aos próprios interesses do que os filhos da luz. Então, pegando para esse contexto, para colocar na mesa, qual é e qual deve ser o nosso maior interesse? O reino de Deus. Mas será que nós, para o reino de Deus, estamos empenhando como esse servo infiel fez? Porque quando ele viu que ele ia ter prejuízo, ele fez de tudo para e reverteu a situação. A ponto do Senhor dele: rapaz, você é o cara, ó. Eu ia te mandar embora, nem vou mais não. Então, mas por quê? Porque por causa dessa palavra, ele defendeu o interesse dele. E o contexto está dizendo aqui que nós que somos filhos da luz, como diz Pedro, né? Nós antes andávamos em trevas, agora andamos na luz. Será que nós estamos realmente defendendo os nossos interesses? Será que a gente está sendo prudente em relação daquilo que nos foi confiado? E o que foi confiado a nós foi o Espírito Santo. Muito forte. Mais alguém aqui? A Mária, a Robson? Alguém? Quando eu pensei nesse tema, faz um tempo já que algumas pessoas me questionaram sobre Lucas, todo o contexto, né, do capítulo 16, porque ele é de repente, dependendo da tradução, ele dá uma margem de você pensar até que Jesus está querendo que a gente use ele como exemplo. E é um exemplo, não exatamente do que fazer, né, daquilo que ele está fazendo, mas com certeza dessa questão do empenho ele é. A gente passa muito sobre algumas crenças e a gente vê que eles têm um empenho, né, uma dedicação que muitas vezes aqueles que têm a verdade não têm. Mas o que chamou a atenção é que esse texto causou uma certa perplexidade naquelas pessoas que estavam me questionando, e eu queria também ver se há aqui no nosso meio, ou se há alguém aqui nos acompanhando, que por alguma razão tinha dúvidas ou tem dúvidas sobre esse texto, sobre como interpretar esse texto. Então, pode outros compartilhar aí. A paz do Senhor, boa noite a todos. Conferiu se está ligado, Mário, o seu está, né? Tá. Quero louvar a Deus, né, por esse tema, porque a gente até comentou, eu e Robinho, a gente lendo de casa, a gente escuta muito falar, né, sobre a segunda parte, quando fala assim, que aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem não é fiel. Essa passagem é sempre bem
citada. Citada. E essa primeira parte que fala justamente desse servo... A gente evita, né? Nunca é tão mencionada assim em pregações e tudo mais. É verdade. Então, eu louvo a Deus, né, pela oportunidade de a gente ter buscado entender um pouquinho melhor sobre ela hoje. Uhum. E concordo com o que o Marcos falou, né, principalmente quando ele trouxe o significado da palavra. Um dos significados, né? Mas assim, o que eu consegui entender e o que me chamou a atenção é o seguinte: de repente, né, é porque os filhos das trevas, no caso, em muitas situações usam de métodos que não são corretos, nem são os que deveriam ser usados para resolver alguma situação de interesse deles, e ainda assim eles são elogiados no final. Prosperam, né? São elogiados, né? Então foi isso que me chamou muita atenção. E às vezes aquele lá que está fazendo tudo certinho, que está ali no passo a passo, muitas vezes não tem o mesmo reconhecimento, não é, sabe? Então, assim, o que me chama a atenção é isso. Quando ele fala que os filhos das trevas são mais astutos e tudo mais, é porque eles se sobressaem, muitas vezes, usando de meios errados, e ainda assim conseguem o reconhecimento que, às vezes, a pessoa que está lá fazendo tudo certinho não tem. Consegue. Né? Você vê um exemplo assim, um empresário que sonega impostos, que sabe que não cumpre com suas obrigações, às vezes prospera mais do que aquele que paga tudo certinho, que tá andando né, direitinho. Tudo. Então, eu acho que isso me chamou muita atenção, porque a gente trazendo para a nossa realidade hoje, a gente vê muito isso. Só um minutinho, Robson. Deixa eu citar aqui os irmãos. Olha, mais uma vez, eu quero pedir aos irmãos que estão acompanhando aqui para dar um oi aí, dar uma paz do Senhor. Nós temos aí mais a irmã Jaqueline, que eu posso notar aqui, mas se tiver mais pessoas, por favor, dê aí um oi para a gente saber que você está aí. E diga para a gente o que você entende, o que significa, né? Qual é o significado de Jesus ter dito que os filhos das trevas são mais, todas as referências aí, prudentes, sagazes, né, hábeis, na sua própria geração, do que os filhos da luz, os filhos de Deus, ou outra tradução pode trazer assim. Então deixa aí. Irmão Robson, a sua posição, depois a irmã Janete, né? Graça e paz a todos os irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais essa oportunidade, né? De estarmos aqui, aprendendo mais. É como a Mariana falou, né? Nós ouvimos falar sempre dessa parte B do capítulo aqui, e foi muito bom o Espírito Santo ter tocado no coração dos irmãos e do pastor para trazer todo o texto, né? E o contexto. Para que pensar no que ninguém está pensando, né? Isso. Com relação a o que o Senhor fala aqui, elogia, né? E que o Marquinhos já falou, concordo com o que ele falou, e é mais ou menos por aí. Me veio assim: quando nós estamos nas trevas, servindo a Satanás, né, nós procuramos nos dedicar ao máximo. Fazer com Por exemplo, vontade. se você vai num show aí do mundo e toma todas, e você está lá pulando, e você vai cantar a música, e você quer chegar perto do palco, você quer cantar, quer idolatrar aquela pessoa que está ali, você quer ficar até o final, você quer ficar até amanhecer o dia, você quer beber mais, quer ser melhor que o outro e tal, e você se dedica ao máximo para ser aquilo, né? E quando você vem para a luz, reconhece Jesus, né? E você está na luz, agora você chega na congregação, e na hora do louvor, eu digo por mim, no início, eu ficava acanhado, vou me esconder, meio ali acanhado, achando que todos estão olhando para mim, e não sei o quê, e fica ali, e você às vezes fica ali apagado, né? Você
não se dedica ao máximo como se Esse era um ponto dedicava de vergonha, né, que você está dizendo, mas tem aquele que é falsa humildade mesmo, né? Que não quero aparecer, não sei. Sim. Aí vem tem esse também, né? E aí você chega no trabalho e já está convertido, e já está procurando a luz, já está na luz há muito tempo, mas as pessoas nem sabem que você se converteu. Exato. Né? E aí eu acho que é nesse ponto que nós temos que dar o nosso máximo, porque como eles fazem quando estão em trevas, eles fazem de tudo, né? Como Mariana citou, é um empresário que ele vai sonegar até o último imposto que ele possa pagar, ele não quer pagar nenhum. Tomado um assalariado, né? Eu sei que tem patrão que, sei lá, o cara é assalariado e ainda tem coragem de meter a mão no que é do outro, né? Para se dar bem, de não pagar um imposto. Ele vai ser bem sucedido, como ela falou, financeiramente, porque ele está sendo bem, está fazendo bem o papel dele, de não estar na luz, né? Exato. Mas Janete está bem afiada aí. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Realmente é um tema bem tocante, bem polêmico, né? A gente passou a tarde hoje lá em casa tentando discutir, ver algumas coisas. E quando eu vejo, sempre quando a gente ouve essa palavra, né, ou a gente se depara com ela, a gente até assusta, né? Quer dizer que o Senhor ainda elogiou um servo infiel. Infiel, né? É bem chocante. E a gente vê hoje em dia no mundo, né? Realmente tudo aquilo que as pessoas aqui falaram é logo que vem na minha cabeça, o que eu sempre pensei. Quando a gente vê lá fora, no mundo, a gente vai fazer uma vigília, a gente vê a dificuldade que é para os irmãos estarem aqui e estarem orando e levantar a voz, né, e orar e passar a noite em oração, permanecer acordado, o quanto é difícil. E quando a gente estava lá no mundo, para ir numa festa, você não sente cansaço, você não sente sono, você fica a noite inteira, ou às vezes até mesmo para assistir um filme, né? Como é fácil você se dedicar para as coisas do Senhor. Não é fácil. A moda agora é série, né? A gente maratona uma série, mas para ler 4 capítulos da Bíblia dá uma... É difícil mesmo. Então, quando a gente vê aqui falando, né, que os filhos das trevas são mais diligentes, hábeis, né, eles são mais sagazes e a gente pensa até assim, mais até fiéis ao mundo do que os cristãos, à palavra e a Deus, né? É bem difícil e bem tocante. O versículo 9, ele diz assim: e eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, isso na minha versão, que é a ARA que eu estou lendo aqui agora. De repente os irmãos podem abrir outra e ler outra versão. Aí diz assim: das origens, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. E aí existe essa questão do uso das palavras e do contexto, né, que ela foi usada. E quando a gente está lendo a Bíblia, é preciso a gente ter uma visão um pouco mais ampla, né, de cada uma dessas palavras. Quando você pega um texto desse falando de tabernáculos, junto com a palavra eternos, né, dá um peso, né? Pera lá, então, né, como é que eu devo, como um cristão, agir? Então, esse cara estava agindo de uma forma correta, que até Jesus está dizendo que a gente também tem que ter uma atitude como essa, né, de repente, prevenir-se para algo futuro. Então, esses termos são muito fortes. Isso era uma das coisas que a Janete estava focando muito. Né? O origem iníqua. Né? De repente, o que a gente entende de iníquo? Né? O termo, como o Marco acabou de mencionar aqui, ele vem do grego. Né? E lá no grego ele tinha
outros significados. Alguém que está interpretando a Bíblia, que está traduzindo a Bíblia, entende que melhor se encaixa aquela forma de expressão. Mas, de repente, é tudo uma questão... Quem já trabalhou com a interpretação de texto, né, tradução de texto, não é interpretação, é a tradução de texto. Precisa ter muito cuidado, muito tato, né, para saber se realmente aquela palavra que está sendo trazida realmente reflete. Eu não vou aqui questionar, querido, nenhum termo da Bíblia, porque eu sou biblista. Para mim, todos os erros que a Bíblia tem, na verdade, não é o dela, é o meu, né? Não tem erro na Bíblia. Todos os erros que eu acho nela é a meu respeito, não é a respeito dela. Então, por mais que haja uma ou outra coisa que, por causa de interpretações, de origem, tipo eu falar taperebá e o nordestino fala cajá, né? Então, de repente, se a gente fosse traduzir lá na frente isso, quando eu falo de uma coisa, talvez a pessoa vai discutir que não é, porque é outra coisa, sendo que a gente está falando do mesmo, né? Então, quando a gente olha para essa situação, eu vou muito hoje, antes quando a gente estava aqui em off, eu estava falando isso com o Marco, e vai muito na linha do que o Robson já mencionou, né? O homem, quando está no mundo, e esse é o cerne da questão, se a gente, quando era do mundo, era dedicado, né, fazia mesmo com esmero, né, porque hoje mais ainda, né, eu acho que a maioria aqui talvez só a Mariana está um pouquinho fora, mas mesmo a Mariana está nessa geração nossa, que tinha muito aquela consciência meio cristã né, de ainda colocar algum limite no que a gente fazia. Mas hoje, cara, isso está completamente, sabe? As crianças hoje já crescem ouvindo pornografia em letra de música, né? A gente ainda ouvia umas coisas, Tom Jobim e outras coisas mais seletivas, né? Umas letras, mas hoje não. Até mesmo a questão de crença, de fé, está mesmo, né, voltando a um tempo de bárbaros, né, de coisa mesmo, como é que eu digo, banda voou, esses termos assim, que é um povo que não liga para nada. Você vê as pessoas dançando na rua, é um vídeo de pornografia, cara. Mulheres dançando junto a homens, e aí esse mundo hoje está desse jeito. E o que eu penso quando ele fala dessa questão do mundo hoje, que eu gostaria de trazer muito para a gente pensar e refletir aqui, o mundo na sua geração, né? O homem aqui do versículo 8 o administrador infiel. Ele está exaltando a habilidade dele, disso que a Mariana falou, que o Marco e o Robson falou. A habilidade em buscar o seu interesse. Não importa como, não importa o preço a pagar. Ele vai pagar. E aí a gente olha para o que significa isso. Significa por que Jesus disse que a igreja não é igual. Quer dizer, Jesus quer que a gente seja mundano? Né? Será que o texto quer dizer que não, então a gente tem que ser igual a esse cara infiel? Não, porque o contexto já mostra que a questão aqui é a fidelidade, né? A fidelidade, tanto a um lado quanto o outro, está sendo elogiada aqui. Mas qual é a fidelidade que realmente importa? Não é? É a fidelidade a Deus, porque ele vai no finalzinho aqui, não podeis servir a Deus e as riquezas. Ou você tem que escolher. E para mim o cerne da questão está nessa escolha. Por que a gente é dito aqui que
do que os filhos, são mais hábeis, mais sagazes, mais prudentes do que os filhos da luz. Aí a gente já viu o mundo, mas o que está faltando para nós, como cristãos, dentro do contexto que nós estamos lendo? Agora, na nossa geração. Eu sei que Jesus falou nesse texto para a geração ali, né? Porque havia no meio dos religiosos aqueles que aceitavam. Você vai ver Jesus entrando no templo e expulsando os cambistas. Quem permitiu os cambistas estarem na... Cambistas para descrever negociantes, né? Pessoas que estavam vendedores, eram os ambulantes, no templo. Por que eles estavam lá? Porque havia uma necessidade de compra, de venda de cabrito, de pomba. O cara viajou, sei lá, uma semana para ir sacrificar no templo. Ele não vai levar um cabrito se alguém está lá na porta vendendo um cabrito ou uma ovelha, né, com todas as características exigidas pela lei. Então, houve um sabichão lá que, amigo, isso aqui é vou facilitar a vida do povo que quer servir a Deus. Uma coisa boa. Tipo o cara lá na beira da praia, né? Fizeram uma cadeira gigante, ele vou facilitar, vou botar uma escada aqui. Pôs a escada e cobra taxa. Cobra taxa para usar a escada para subir na cadeira. Só que imagina, Jesus chega lá e ele manda esse povo rapar fora. Então havia um contexto que esse mundanismo estava tomando conta, que mesmo dentro da religião, aí é que entra o ponto para mim desse texto. Se o mundo é fiel àquilo que ele está vivendo, a crença dele, porque quer queira, quer não queira, é uma crença, até não acreditar é uma crença, né? Eu não acredito em nada, já é uma crença. Você não acredita em nada. Né? Então, isso a gente sabe. Pastor, mas vamos ser redundantes falando daquilo que a igreja precisa, mas é preciso a gente repetir, é preciso a gente falar. Porque nós mesmos não gostamos de coisas pela metade, né? Nós, os seres humanos, né? Hoje mesmo a gente estava falando de uma família que recebeu um novo membro na família, e os membros mais antigos já começaram a ficar enciumados, já é do ser humano. E agora imagina Deus, que fala ali no contexto de Isaías 42, que não divide a glória dele com ninguém. Sabe o que eu entendo? O que Jesus quer dizer que nós não somos como os filhos das trevas, não porque falta algo em nós, como aqueles que são filhos de Deus, aqueles que creem. E é meio no contexto que vocês já começaram a dizer, né? Não sei se alguém aqui está compartilhando. Então, depois da leitura do comentário da irmã Iva, eu gostaria que vocês trouxessem aí mais focado para nós. O mundo a gente já sabe, ele está focado no que ele quer, né? Mas a igreja hoje, por que Jesus criticou? Não seria porque ela oscila? Entre uma hora está correta, uma hora ela está fazendo o que não presta, uma hora ela está certinha. Então vamos conversar sobre isso. Vai lá, irmã Janete. A irmã Ive disse assim: o que eu percebo geralmente é que o homem tem uma tendência a elogiar a astúcia de alguém que se deu bem, apesar de passar por cima de qualquer coisa ou pessoa. Tá. Ainda vai naquela outra linha, né? Mas vamos voltar para... Se isso era elogiável na iniquidade, paralelamente a nós agora, o que nos falta? Porque é verdade, Mari, que irmãos, que o iníquo prospera, né? Mas não é mentira que o fiel a Deus também prospera. Mas por que eu estou em Deus e não estou prosperando? Realmente, aí é a matemática que não fecha. Vai lá, Maria. Desculpa.
Exatamente. Até... Eu entendi, né, que falta mais esse empenho no mundo cristão, esse empenho mesmo de falar no trabalho, como você fala dos temas de política, de saúde, falar de Jesus também. Abertamente, né? Falar abertamente, você pregar o evangelho a toda criatura. Eu acho que esse empenho falta em alguns, né? Não são todos. A gente sabe que existem cristãos que vivem realmente o evangelho e louvam isso, mas existe uma grande falha ainda. Agora, eu particularmente, pastor, eu ainda não. Agora eu, pastor, não consigo entender ainda esse versículo 9. Não consegui, não. Tá, vamos um pouco mais a fundo no 9. A outra versão, não sei se você está com ela aí, a NBV, ela traz um pouco mais de clareza sobre esse texto. Pode ler, Mark, que a gente vai falar sobre ele. Diz assim o 9 na NBV. Eu, porém, lhes digo, use as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles os recebam nas moradas eternas. A NVI também fala mesmo. Bom, o interessante toda vez que você quiser uma resposta do texto, a Bíblia responde a própria Bíblia. A resposta do 9 está lá na frente. Está na continuação do texto, inclusive, mais no versículo 11 e 12. Certo? A resposta para o 9. Porque o 10 quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é... Aí o 11 fala, na NBV, e se você não são dignos de confiança em lidar nas riquezas deste mundo, quem confiará os verdadeiros tesouros a vocês? Então aqui ele está falando o seguinte, no meu ponto de vista. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Os filhos das trevas são mais sagazes do que os filhos da luz. Esse é o contexto. O contexto do meu modo de ver aqui, desse versículo, não é nem a questão do porquê que o ímpio prospera e o que não é ímpio não prospera. A minha linha de pensamento é mais essa questão do que o Robson já compartilhou aqui do início. A gente no mundo se esmerava tanto para ficar acordado em noitadas, a gente, até quando a gente volta, chegava na segunda-feira no trabalho, contava com muita vantagem o que a gente fez no final de semana. Tinha feito na noite anterior. Tudo. E a gente não tem esse mesmo esmero, por exemplo, para chegar num trabalho e falar de Deus, sabe? Então, os filhos das trevas... E o contexto é esse. Então ele fala, aí a gente estava até conversando sobre isso. Nós estamos neste mundo, então nós temos que, aquilo que nos vier a nós, você está ali, o Robson, né, está ali no Ceasa, você está ali na sua loja, existem várias lojas à sua volta. Existem vários estandes próximos do seu. Então você vai usar de todo o artifício de negociação. De todo o artifício daquilo que lhe é proposto. Por quê? Porque num dia, num momento de pandemia, né, você lembra, me vê agora, você lembra da mulher que estava passando fome de um azeite, o profeta só vai lá nos seus vizinhos agora e pegue vasilha, tantas quanto você quiser conseguir. Se ela fosse uma vizinha ruim, você acha que ela teria conseguido tantos? Provavelmente não. Tantas vasilhas? Talvez não. Então aqui, se você que tem o Espírito Santo, que é filho da luz, que está neste mundo, você não está dando, não quero usar o termo testemunho, não quero usar esse termo. Você não está sendo fiel com aquilo que foi confiado a você. Porque o que foi confiado a nós? Qual foi o que Jesus confiou a você? O que ele chegou e falou, isso aqui eu confio a você. Sabe qual foi a confiança que Jesus confiou a mim e a você? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ele confiou isso a nós, porque os anjos queriam fazer isso e não podem fazer. Anjos não podem. Não pode. Porque lá no final do texto, como já foi lido aí, como é que ele fala? O senhor leu na sua...
Não, você não pode servir. Então, se eu e você, se nós servimos a Deus, a gente vai ser fiel no que Ele confiou a nós. Só deixando claro, Marco, o 8, dentro daquilo que você já falou, mas deixando claro, ele não está exatamente vinculado, o 9 não está exatamente vinculado ao conceito do mundo que está no 8. Mas no sentido de que hoje você trabalha neste mundo. Então, o que ele quer dizer? Dentro do teu nicho de trabalho, dentro da tua área de atuação, aqui neste mundo, use de forma diligente. Não perca bons fornecedores, cative bons consumidores, bons clientes, né? O cliente que te paga corretamente, que faz sempre, cada mês, uma compra, você dá uma coisinha a mais, na hora de ele pensar em fazer uma compra, ele vai lembrar de que essa loja Eu, por exemplo, fui num comércio comprar uma coisa e o cara me deu lá mais 1 ou 2 coisas de brinde. Sempre que eu penso em eletrônico hoje, que eu vou no comércio, eu quero ir primeiro naquela loja. Só porque o cara, que provavelmente o que ele me deu já estava embutido no preço do outro objeto que ele me vendeu, mas isso fez... O que ele está dizendo aqui, quando ele fala disso, que aqui na minha Bíblia diz de origem iníqua, mas é por causa da origem deste mundo. Nós estamos no mundo, como ele disse. Então, assim, eu acho não que é de origem errada. Pode ser que essa que seja a dúvida de mais alguém que esteja nos assistindo. Não é do que seja... Quando fala de origem iníqua, eu fiquei pensando, será porque iníqua está ligada à iniquidade, pecado, está dentro será dessa que linha. É para usar de riquezas adquiridas de formas ilícitas? Eu fiquei não nessa é esse confusão. O contexto. Não é isso. Não então, é essa iníqua, realidade. No sentido de que é a riqueza que é você desse trabalha. mundo, Olha, né? O judeu ele tem um hábito, né, de que ele vende para todo mundo, mas ele só compra do judeu. Se você tiver que vender, o judeu ele vende para qualquer um que quiser comprar dele, ele vende. Mas na hora de ele comprar, ele é diligente com o que ele tem. Então, por exemplo, a diligência nesse sentido das coisas aqui, que falta muito na igreja, né? Essa diligência com aquilo que você conquista, com aquilo que você ganha, para você amanhã ou depois até mesmo poder ajudar alguém, ou ser uma pessoa que vai poder estender a mão a alguém, você precisa de ter diligência, precisa de ser, né, direitinho, correto, né, com as suas coisas. Do contrário, você vai estar na mão do mundo e não o contrário. Deveria ser o contrário. A igreja de Jesus, ela é fonte de vida. Mas tem o mais, tem a vírgula, tem o se, tem o porém, tem o entretanto. Né? Porque a gente hoje o que está vendo, por que Jesus está dizendo que nós, como filhos da luz, ele está nos tratando como negligentes. Por quê? Porque o mundo tinha que pedir emprestado a nós. Mas nós estamos pedindo emprestado ao mundo. Aí está errado. O cristão ele deve ter diligência a esse ponto. Né? De se você, não fazendo propaganda contra a irmã que vende roupas aqui, mas a pessoa ela não pode fazer uma despesa com roupa para não passar fome, mas ela faz uma despesa com roupa. É falta de diligência. Você tem que ter diligência, saber que, bom, eu preciso de corresponder a tal assunto daqui a 2 dias. Aí eu vou e me desprevino completamente hoje, quando chegar os 2 dias, eu começo a me escabelar. Falta de diligência. Falta de sabedoria com aquilo que Deus está dando. Aí alguém pede, esses dias eu conversando com a Janete diz, olha, a solução para essa pessoa seria ganhar na Mega Sena. E eu disse, nem por isso. Porque quantos ganhadores de Mega Sena voltaram a ser pobres?
As pessoas que não têm diligência com as coisas, se ela tem pouco dinheiro, as coisas são pequenas mas se ela tem uma despesa de R$1.000 e ela pode gastar 1 milhão, ela vai mudar a despesa dela para 1 milhão por mês, porque agora ela pode gastar, mesmo que ela podia viver só com os R$1.000. Então não é a questão de ter ou não ter, é a questão da pessoa, né? E por que hoje, queridos, eu estou falando do evangelho vivo, o evangelho real, o evangelho, né, o Jesus bíblico. Amém. Porque o Jesus que, segundo cada um determina aí, as coisas estão, né, aparentemente cada um prosperando. Seu próprio Jesus, né? O perigo só do evangelho que nós temos hoje, que eu ia dizer para a Mari na hora que ela estava fazendo o comentário, é que nós hoje não está esse evangelho como deveria ser, de expandir, porque a igreja ela criou um conforto nela mesma. Sabe, esse conforto é confortável, você receber Jesus e ficar na tua. Sabe, de eu creio, eu leio a Bíblia, eu oro, eu tal. Então, transmitir para alguém mais, como Paulo fala lá ao 2 Coríntios 5, né, nos foi dado o privilégio de transmitir o evangelho da reconciliação, coisa maravilhosa. Isso já não tem hoje. Por quê? Porque é confortável. Na África, lá na época que a gente estava, na região norte da África, tinha uma ilha, né, na região de Angoche, que ela toda converteu, ficou só 2 pessoas. Só 2 pessoas ficaram do islamismo. O resto da ilha todinha converteu. Cerca de 200 a 300 famílias. E quando eu cheguei lá com outro missionário, o pedido deles de oração era que eles pudessem permanecer naquela ilha, porque estava acontecendo um processo de erosão. O mar estava, sabe, mudando a geografia da região, e eles pediram na língua deles e um mais velho traduzia. E a gente jantou nesse dia lá com eles, chegamos lá, eram umas 5 da tarde, e jantamos com eles. Não sei o que eu comi lá até hoje, até hoje eu penso, o que foi que eles me deram, né? Que era de noite, não dava para ver. Na hora de orar, queridos, eu ia orar, pedia para... Eu usava palavras para entrar pedir a Deus que não deixasse a ilha desaparecer, sumir. E eu não conseguia. E o Espírito Santo me inquietando, dizendo para não fazer aquela oração. E quando eu ia pedir para não acontecer, vinha na minha mente que a ilha ia sumir. Aí eu terminei a oração, disse amém e tudo, e ficou um clima meio... Porque eles não falavam comigo em português, mas me parece que eles compreendiam. E eles viram que eu não orei pela questão da ilha. Eles falaram com o mais velho que era para mim orar. E o mais velho disse, mas pastor, você não orou pela questão da ilha. E aí eu disse a eles que eu não podia orar por aquilo. Porque o Espírito Santo tinha me dito que ele ia tirar a ilha deles. Porque o Espírito Santo já tinha falado para eles saírem e evangelizar as outras ilhas há muito tempo. E eles não estavam fazendo. Eu tinha chegado naquela noite lá. Eu não sabia de nada disso. Só o Espírito de Deus. E aí, quando eu falei para eles isso, eu fiquei abismado de ver homens velhos, um negro de cabeça branca, chorando, batendo a cabeça em esteio da casa, dizendo para Deus perdoar eles, que eles reconheciam que eles estavam negligenciando o anunciar. Queridos, era um mês de junho, em setembro daquele ano a ilha sumiu do mapa, não existe hoje a ilha. No mesmo ano que nós fomos lá. E sabe o que aconteceu? Essa era uma ilha de 14. Eles tiveram que se abrigar nas outras ilhas e começar a evangelizar as outras ilhas. Então, de repente, a gente acha que... Sabe o que eu vi ali? O céu na terra.
Eles tinham acabado de chegar com um barco de pesca, colocou lá aos pés do pai Vito, que era o nome do mais velho, e esse Vito pegou o peixe de todos os pescadores e começou a dividir vários montes, um monte para cada casa. Sabe, eles viviam Atos capítulo 2 ali, não havia necessidade no meio deles. Vendia o peixe, pegava o dinheiro, mandava ir na costa, comprar arroz, feijão, quando chegava, dividia para todo mundo. Quem quer sair do negócio desse, meu? Você imagina, Robson, a gente aqui, nossas famílias, pronto, estamos crentes, vamos viver junto, a gente se conhece, a gente vai ter liberdade na casa um do outro. É o céu na terra, para que nós vamos pegar mais gente para bagunçar a nossa vida, para vir com... É o que a igreja tem feito hoje. Está muito bem, obrigado, nós estamos bem, o nosso grupo aqui, então para quê? Então aí falta negligência com aquilo que o Marcos já estava dizendo, nos foi confiado o Evangelho. Mas do jeito que a gente era prudente, fazendo o que era errado, hoje nós estamos mudando, não estamos sendo. Por isso, Jesus começa a dizer que, mas ele, por agir dessa forma, bom, o que ele diz anteriormente, né? Para trabalhar eu não sei, pegar no pesado eu não gosto. O que eu vou fazer para manter o meu padrão de vida? O que muita gente faz para manter o padrão de vida hoje? Olha, porque subir é fácil, querido, descer é difícil. Mari, comer uma picanha todo fim de semana, todo mundo quer. Passar 3 semanas sem comer uma picanha assada, ninguém quer. Aí o cara começa a entrar no cheque especial, crédito pré-aprovado. Quando acabou as opções bancárias, vai para um agiota. Daqui a pouco está dizendo que Deus não me ama, Deus não me quer. Mas não foi você mesmo que cavou a sua cova? Perdão. Sabe que o pastor fala muito, gente. Não deixa eu falar. Vai. Uma observação que eu quero fazer, que está aqui, é que quando Jesus chega nessa parábola, ele já veio numa sequência de parábolas e ele continua falando outras parábolas. Antes certo? E depois do 16, né? Antes do 16. Então, mas por que ele vai falar sobre a gente viver dessa maneira aqui? Porque na sequência das parábolas ele vem falando sobre o reino de Deus, e isso é reino de Deus. E isso converge para o reino de Deus. Porque, por exemplo, ele fala no 15 sobre a parábola da dracma perdida. Então, como que alguém vai reagir aqui quando encontra com o Evangelho? Então, é uma sequência de ensinos. A maneira que ela encontra, né, a dracma perdida, a alegria que ela... Isso, aí ele fala também da ovelha perdida, do filho, a parábola do filho perdido. Então, ele começa a falar uma sequência de parábolas para chegar nessa parábola de como que nós vamos agir aqui. Você está entendendo? Por exemplo, é muito ruim nos nossos tempos, isso eu já vi, a pessoa vai financiar o carro e falar que é pastor, a concessionária não quer vender. Que o cara vai enganar. Porque já se criou um estereótipo que pastor é caloteiro. Entendeu? Sendo que deveria ser o contrário. Você falar que era cristão para arrumar um emprego, rapaz, todos os crentes que passaram aqui deram trabalho. Eu trabalhei numa organização que é a Jesus Alive Ministries, onde teve um pastor brasileiro que antes de nós chegarmos lá, que montou uma fazenda no Brasil, desviando recursos de donativo, cara. Então, quando a gente chegou lá, o pessoal da organização já olhava, é brasileiro, já tinha uma coisa ruim em cima. Então, aí quando Jesus chega a ponto de explicar isso, ele está dando uma orientação para nós, como que nós devemos viver aqui. Então, não é um assunto aleatório, é uma sequência. Olha, uma pessoa que encontra com Jesus, a dracma perdida, ela vai fazer de tudo, vai anunciar, vai falar. Aí ele fala assim, então você, que é cristão, que vai me seguir, que vai assim, como é que você vai agir?
Ele está dando uma orientação de como a gente vai agir. E por que ele termina dizendo que você não pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas? Porque é uma linha muito fina. É muito perigoso um cristão se corromper. Você está entendendo? Você colocar um lucro, servir, né, você colocar um lucro injusto, você numa negociação, no emprego, eu não negocio, mas eu sou empregado, ser um mau empregado, entendeu? Então, todo esse contexto gera isso. E como é que você vai falar de Jesus para alguém que foi confiado, se você não é confiável? Aí ele fala, quem é fiel no pouco, sobre muito eu vou colocar. Entendeu? Porque essa fidelidade que Jesus confiou nós é a maior riqueza que nós podemos ter. Aí ele demonstra no 10 a questão de caráter, né? Não é a quantidade. Não é a quantidade, porque se é justo no pouco, você também vai ser justo no muito. Se você é injusto no pouco, também no muito, pior ainda. Então é a questão do caráter mesmo, não é o que está fora que deve nos governar. Essa questão de ser fiel mesmo, né? Graças a Deus eu tive uma criação muito boa com meus pais, na área do comércio, e sempre prezei pelo nome, porque vi meus pais fazendo isso, né? E depois que eu me converti, que eu aceitei a Jesus, hoje o Espírito Santo me incomoda muito mais, eu me incomodo muito mais em prezar não só pelo meu nome, mas prezar pelo nome do Senhor. Por causa do Senhor. Porque como é que eu anuncio Ele com a boca e depois vou praticar, fazer atos que vai de encontro àquilo que eu estou ministrando ou pregando, né? Exatamente. Então, o peso agora é maior, né? O peso é muito maior. E as conversas em si, né? E ultimamente eu vim até comentando sobre as conversas que era política, e eu ficava com aquilo agoniado, nervoso. Eu digo, como cristãos, nós cristãos devemos estar falando de Cristo, vamos falar em política, que não somos políticos, não vivemos da política. Não impeça que a gente fale, mas que sejamos imparciais. Que seja mais a respeito, né, do reino de Deus agora, do que do reino dos homens. Aí, eu, ultimamente, nos últimos 15 dias, eu vim orando. Normalmente é na hora do café, né? Eu oro pelo alimento e oro pedindo ao Senhor que o direcionamento da conversa seja para Ele, para a honra e glória dEle, está sendo. Graças, né, a Deus. Então, porque nós temos que dar o exemplo, né? As pessoas têm que olhar de fora e nos ver falando de Cristo, do amor dEle, né? De quanto Ele é bom, de onde Ele nos tirou, de onde nós estamos, para onde nós vamos, né? Para que as pessoas vejam, enxerguem. Eu acho que é nesse ponto aqui que Jesus, quando Ele elogia, é porque, cara, se tu tá nas trevas e tu não te arrependes, como o patrão, o lógico seria ele se arrepender do que ele tinha feito. Né? Exato, reconciliar-se. Tentar reconciliar-se. Mas ele quis continuar no erro, e aí Jesus elogia. Tu está nas trevas e queres permanecer nela. E age de tal modo. E estás agindo de conforme tu queres viver. Né? Então, nós que estamos na luz e queremos a luz e queremos levar outras pessoas à luz, nós temos que viver desta mesma forma, com esse mesmo afinco. Eu creio que aí é a resposta da minha questão. Glorificando e voltando à questão, né, do comércio, como Mariana citou, nós temos que ver o seguinte: essas pessoas que estão em trevas, que buscam fazer tudo errado, né? Então elas vão prosperar. Mas aí os exemplos que a gente tem dessas pessoas lá na frente é que, primeiro, elas não têm a paz que nós temos. Tem nada. Segundo, que lá na frente Satanás dá uma rasteira que ele pensa que está nas nuvens, ele está na lona, na lama. E aí o sofrimento e a tribulação vai ser muito maior e ele não teve Jesus, está sem Jesus. E Satanás pode ceifar a vida e ele morar eternamente com ele.
Essa é uma outra verdade que tem, essa com a medida com que medires, né? No caso, do jeito que você trata o outro, cara, você está passivo de ser tratado. E aquele que está ali remando, devagarzinho, mas ele está com Cristo, ele tem a paz. Ele vive muito mais em paz do que esse camarada que pensa que está lá em cima porque tem milhões e milhões. Com certeza. Né? Então eu vejo... Nunca ande na lancha. Sim. Vai, vai andar de jangada e vai ter muito mais prazer do que aquele que está andando na lancha. Não é verdade? E a questão, porque assim, eu como vivo do comércio, aí muitos fornecedores e até clientes mesmo, disseram, está ferrado. Porque no comércio, se você não mentir... Ainda tem essas, né? Se você não mentir, você não prospera. Não vai adiante. É. Não, e aí eles vêm perguntar preço de compra, né? Porque tem aqui, não, ele não pode mentir, então ele vai ter que dizer. Aí já vem esse lado, essa seta de Satanás mesmo, para que a gente continue no engano, né? Achar que tem que mentir para se prosperar. Mas se a gente tem que viver pela fé e confiar, nós não precisamos mentir, que Deus vai suprir. O que nós temos que fazer é acordar cedo e trabalhar, porque Ele disse que o sol nasce para o justo e para o injusto. Exato. E aquele que trabalhar, ele vai ser próspero, né? Então a gente tem que orar e pedir a Deus e fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte para poder... Eu acho fazendo um parêntese só, né, que meio que foge, mas eu acho interessante essa ideia de uma pessoa que negocia, né, nessa área. Mas mais do brasileiro mesmo, né? Porque você vê outras culturas negociando, e infelizmente eu vou ter que mencionar aqui os norte-americanos. Eu vejo, por exemplo, negociação de carro, né? Um cara que vende carro foi comprar o carro. O que estava vendendo o carro queria um valor, vamos dizer, $30 mil num determinado carro. E o cara diz, não, esse é o preço do carro. Eu negocio o carro, eu não posso pagar esse preço. Aí o que estava vendendo diz assim, realmente tudo bem, vou fazer a você um outro preço. Ele tinha posto, acho que $20 mil. No fim comprou por $23 mil, porque ia ter transporte, não sei o quê, e ele ia ganhar um pouquinho. Aqui não, o cara ia ter que fazer um monte de malabarismo, mentir. É que a pessoa não pensa que alguém que tem uma loja, tem funcionários, compra tomate num valor e ele tem que vender com o lucro dele, velho. Eu fico imaginando a cabeça do ser humano que acha que o cara vai ter que comprar e vender no preço que ele comprou. R$1 a mais numa caixa de tomate. Não, pelo amor de Deus, aí o ser humano também. Mas sabe qual é a minha resposta? Eu comprei num preço justo. O preço foi meio injusto hoje. Mas não vou mentir. Mas sabe o que eu enxergo com isso, pastor? Isso são as pessoas que vivem para o mundo. Para o mundo. Então ela quer te pegar num erro. Achar que você vai... Achar que eu vou ter que dizer e vou ter que baixar o preço por conta daquilo. Entendeu? Então são as setas que vêm para que a gente escorregue, para que a gente... Né? Mas voltando para nós, queridos, ainda que o tempo já vai se esvaindo aqui, eu creio que tem muito a ver com nossa reunião agora, a última de domingo, sobre esse contexto que a gente acaba vivendo de que a igreja ela pode ser passiva, parcial, que pode ser mais ou menos, e o que eu vejo cada vez mais que eu leio o Evangelho, eu vejo que não há parcialidade. Eu vejo que há ou você anda com Deus, ou você não anda. Eu volto aí aos nossos padrões aí do passado, como o próprio o da Revolução lá, o Lutero, da Reforma, quando ele dizia, se você não quer servir a Deus de verdade, então viva o mundo de verdade. Porque pelo menos você vai para o inferno sabendo o que você fez, né? Realmente pagando o preço. Porque tem pessoa que fica, como você mencionou aqui meio em off, um pé no reino, um pé no mundão. Uma hora está bem, outra hora está
Não, toma uma decisão na sua vida. Esses que vão viver no mundo não vai ser daquele grupo que vai chegar para Jesus e dizer: Senhor, mas em teu nome não expulsei demônios. Exatamente. Não curei, não operou milagres. E Jesus vai dizer, né? Ele não vai estar enganado Aparta-te lá. de mim que eu não te conheço. Exato. Não vai fazer parte desse grupo. Ele vai saber exatamente que escolha ele está tomando. O que eu vejo, e aqui eu digo mais, irmãos, a gente falando, né? Vendo esses contextos todos aqui, conversando antes sobre Antigo, Novo Testamento, a gente tem essa ideia meio tola de que as coisas em Cristo ficaram mais soft, né? Não ficou não. Por exemplo, nós estávamos lendo ali em Êxodo, quando manda matar a feiticeira, o idólatra tinha que morrer. Aí a gente, meu Deus, que coisa... Né? Mas a gente esquece de Ananias e Safira, que por mentir morreram. Já é depois de Jesus. Outro, o Herodes, porque não glorificou a Deus, ataque fulminante. Né? Então a gente pensa que né, o comentário não foi uma coisa errada que foi dito, foi correto. Jesus resumiu, né, nos deixou apenas 2 mandamentos: e amar a Deus acima de todas as coisas, né? Já resumindo de novo, porque ele diz: de toda a tua força, coração, alma, e ao próximo como a ti mesmo. Mas a gente não pode esquecer que a lei dizia que eu devia amar o que me ama, de fazer o bem a quem me faz bem. O mandamento de Jesus de amar o próximo como a mim mesmo disse para mim amar o meu inimigo e orar pelo... Então não tem nada mais soft. Não, ou você é, meu amigo, ou você não é. E eu creio que, partindo de nós, liderança, temos tido medo de trazer um evangelho genuíno, real, verdadeiro, porque nós estamos mais preocupados em agradar uma plateia do que agradar a Deus. A gente está mais preocupado com o que vamos comer amanhã, que vem dos dízimos e ofertas, do que crer que Deus vai agir em nosso favor. Mas e se não agir? Aqui entra aquilo que o Marco estava comentando aqui em off sobre Daniel ser poupado, né, na cova dos leões, por causa que ele creu em Deus. Mas também lá na frente, depois de Cristo ser ressurreto e subir aos céus, crentes foram comidos por leão, com a mesma fé que tinha Daniel. Então eu creio que Deus vai prover. E se não prover, pastor? Como é que diz o Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, né, que a vide não dê o fruto, que não haja gado no campo, eu vou louvar ao Senhor. O problema é que nós estamos formando uma geração que só serve a Deus se estiver vendo alguma coisa vindo, algum retorno neste mundo, vamos dizer assim. Não negamos toda a verdade disso. Mas e se Deus quiser nos usar como alguém que vai padecer por causa do Evangelho? Nós não estamos preparando essas pessoas para isso hoje. A igreja está preparando um povo que só crê no Deus que é o Deus que livra Daniel da cova dos leões, que livra os amigos de Daniel da fornalha. Mas e os mártires dos primeiros séculos da igreja que morreram em fogueiras humanas? Eles não tinham fé também, eles não creram em Deus. Eu acho que muito mais do que Daniel e os amigos, né? Porque, como diz o Hebreus, o mundo não era digno deles. Então, eu vejo Jesus num sufoco de alma, de espírito, dizendo: vocês têm que decidir o que vocês querem. Vocês precisam tomar um rumo e dizer: eu quero isso aqui, eu vou pagar o preço por isso, e ponto, e acabou. E essa decisão é a decisão que torna os filhos das trevas mais diligentes, mais sagazes, porque eles têm um interesse mundano
E agem como tal. Né? E se esmeram para o interesse mundano. A semente que cai entre espinhos lá da parábola. Do semeador. E Jesus... Os cuidados desse mundo, a pessoa... Olha, o que o Marco está dizendo é muito sério. Porque é a pessoa que entende que existe Deus, como os fariseus entenderam que Jesus era o Filho de Deus, e mesmo assim decidiram matá-lo. Eles não mataram Jesus achando que Jesus não era o Deus. Não, eles reconheceram, porque eles disseram, sabemos que ninguém pode fazer o que você faz, se não vir de Deus. E ainda assim, naquele dia mesmo, diz o texto lá, que eles decidiram que iam matar Jesus. Então, a pessoa que está fazendo, como o Marco está mencionando, ela decidiu. É uma decisão. Ela fez uma análise, ela diz, eu prefiro isso no mundo. E aí ela age... E ela se esmera dia após dia fazer aquilo. Para fazer aquilo. Engana, mente, suborna, né, faz o... E assim, né, quando no 8 causa uma confusão, quando fala que o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, eu acho que a resposta, né, como o Marco falou, que a Bíblia responde a própria Bíblia, está justamente no último versículo, na parte B, na verdade, do versículo 15, quando diz que aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Está vendo? Então, quer dizer, essa atitude desonesta do administrador é detestável aos olhos de Deus. O elogio veio justamente muito mais para um puxão de orelha, para um sacode para os cristãos. Exatamente. Né, do que o elogio propriamente ao ato errado. Porque aqui ele mesmo diz, né, que o que tem valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. E o que a Mari falou é muito importante, porque o ensinamento aqui, ele está ensinando para crente. É para crente. Então, é um ensinamento para mim e para você. Para você que está nos assistindo. É um ensinamento para crente. Está falando aos discípulos, né? Está falando aos discípulos, não está falando para quem está lá fora, não. Entendeu? Obrigado. Exatamente. Glória a Deus. Queridos, eu li pouco aqui a respeito dos irmãos que estão, mas eu quero ler aqui. Já havia mencionado a irmã Ive, né? Foi uma das primeiras a entrar, a irmã Jaqueline, irmão Raimundo Barbosa, meu pai lá no interior do Pará, a irmã Vânia, Marta Vânia, irmã Shirley, a Jaqueline, que é uma crente fiel via YouTube. Eu quero te ver aqui, viu, irmã Jaqueline? Não fuja, não. Traga a irmã Cidinha para louvar Jesus aqui conosco. Mas ela é uma crente fiel do YouTube, está sempre aí, nos acompanhando via YouTube e participando, né? O irmão Isael Leão, a irmã Kátia, né, a esposa dele, provavelmente deve estar lá junto, com a filha, a irmã Ana Laura, que também tem lido a Bíblia aí nesse desafio 2022. Muito bom a participação dela, está sempre postando lá. A irmã Janete também está online aqui, olha. A irmã Maria Angelita, a minha intercessora do coração, também está aí nos acompanhando. E a irmã Shirley, né? E a irmã Valéria Dutra também acabou de falar aqui no último comentário. Irmã Lidiane está aí também nos acompanhando. Fica sempre assim, né? Uma hora vem, outra hora vai, mas que o Senhor Jesus, queridos, possa estar usando, né, esse tempo que nós estamos aqui conversando sobre o texto da palavra. Eu estimulo os irmãos a fazer isso em família, sabe? Eu vejo aqui a minha família, nós estamos reunidos aqui, né, falando sobre um tema, sobre um texto, né, que a gente vê às vezes no cotidiano da gente e questiona, e quando a gente senta junto acaba obtendo respostas, né? Muito bom quando cada um coloca. Então eu faço um desafio a você de, além de participar nas terças-feiras, quando você lê a Bíblia e descobrir uma coisa que foi impactante para você, chama a família no café da manhã, ou no almoço, ou no jantar, e compartilha aquele texto, e cria esse ambiente de reino de Deus em volta de você, e que isso se espalhe,
né, para outras pessoas que estão à sua volta, em nome de Jesus. Muito obrigado por nos acompanhar aí, pelos comentários, irmã Ive que deixou o seu comentário ali, irmã Jaqueline também sempre dando aí as suas opiniões. E próxima terça-feira, né, às 20 horas, nós vamos estar aqui de novo. Se você tiver aí alguma sugestão de tema, pode deixar aqui no comentário mesmo, ou mandar pelo WhatsApp para a gente vai estar estudando esse tema para a próxima terça-feira, em nome de Jesus. Amém? Não sei se os irmãos querem fazer mais alguma consideração aqui. Se não, vamos fazer a nossa oração encerrando e agradecendo a Deus por esse tempo, em nome de Jesus. Vou pedir que a irmã Mariana faça essa oração encerrando. Eu iniciei para ter uma voz feminina encerrando. Aleluia. Glória a Deus. Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por nos Amém, revelar, Jesus. Pai, a tua palavra, Senhor. Estamos aqui, Deus, reunidos para buscar conhecer-te mais, Senhor. Por isso, Pai, clamamos a ti. Revela-se, Senhor. Revela a tua vontade a nós, Pai. Que a tua igreja, Senhor, venha ser diligente, Pai. Amém, Jesus. Venha agir, Senhor, de forma diligente. Amém, para Pai. pregar o teu evangelho, Senhor. Para Sim, honrar Jesus, o teu para nome, viver Pai. o teu Que nossa vida seja para a tua honra e a tua glória, Amém, Senhor. Senhor. Que a gente não busque nossos próprios interesses, Pai, mas que a gente venha viver o teu propósito em nossas vidas. Nos ensina, Pai, a tua vontade. Por isso te agradecemos em nome de Jesus.